Pode. Perante Jesus. Porventura sou eu, Senhor. Mateus 26, 22. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que os cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador de sua terra e da sua gente, exigindo incontestável triunfo humano? E, apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade? Mas nós, em quantas existências e situações pelo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça de fortuna material, na rebeldia destruidora, no olvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza, para com os semelhantes e, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Amigo Mestre Jesus, espiritualidade aqui presente, mais uma vez nos reunimos nesse grupo abençoado, com gratidão no coração pela oportunidade que temos, nesse momento, comungar os conhecimentos de Paulo. Que possamos, Senhor, aprender a lição da noite, que possamos colocar em prática com todo o entendimento que teremos aqui durante esse estudo. Abençoa a cada um desse grupo, a cada família aqui representada. Abençoa os nossos amigos que não poderão comparecer na noite de hoje. Abençoa todos aqueles que estão passando por aflições, por problemas emocionais, problemas de saúde, problemas de qualquer ordem. Que o Mestre Jesus nos envolva a todos, principalmente ao nosso planeta, que ele estenda seu manto de luz sobre todos nós, aclarando as nossas mentes, ajudando para que possamos caminhar sempre para cima e para o alto, em busca da sua perfeição, em busca do seu amor. Esteja conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Jane. É com uma alegria que a gente retorna nosso grupo de estudo, nosso 12º estudo das cartas de Paulo. Estamos em Romanos, no capítulo 5, né? Na semana passada nós iniciamos esse capítulo e a gente falou bastante aí do versículo 3 e do versículo 4, do versículo 5, aonde a gente fez a conexão do Paulo, sofrimento, perseverança, virtude, e a gente acabou parando
no versículo 5, onde ele ia falar sobre a esperança, que ela não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí a gente até deixou aí para vocês, se alguém quisesse pesquisar alguma coisa de esperança dentro da doutrina espírita, que pudesse compartilhar com a gente. Alguém fez esse deverzinho de casa? Todo mundo vai com 0 no boletim mesmo? Nem justificativa da mãe e do pai trouxe, não? Nada? Eu não tenho pai nem mãe. Ué, tem psicografia pra isso. O cachorro comeu da Marília, então ela já ficou mesmo. Eu tenho uma mensagem que eu busquei, ela tá no Reformador de dezembro de 2017. É uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles. Eu adorei essa mensagem. Ela se chama A Bênção da Esperança. Eu peguei 2 trechinhos aqui. Tô tocando no celular aí. A mensagem se chama Bênção da Esperança. E eu quero compartilhar com vocês aqui o que a Joana de Ângeles fala sobre a esperança. Fita o mar prozeloso da existência. E quando te sentires fragilizado, robustece-te na oração, ancorado na confiança da vitória. A desconfiança é nuvem que oculta a face da vitória. Renascestes para o triunfo sobre ti mesmo, e este é um trabalho que somente por ti poderá ser realizado. Não transfira para os outros os teus demônios psicológicos, à espera sempre de mimos e aparências. Cristão sem testemunhos é linda planta em substância plástica, bela, mas sem vida. A esperança é bênção do céu para toda a existência. Quando tudo esteja escasso, em aparente infortúnio, a esperança é o anjo vigoroso e companheiro vigilante ao teu lado, emulando-te ao prosseguimento. Jesus, no último instante da cruz, quando nada poderia ser feito, suplicou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A sublime esperança das bênçãos transcendentais a que ele fazia jus ficou na condição de última mensagem. Entrega-te a Deus, ele fará o que não esteja ao teu alcance. E mantém-te sempre a esperança como a segurança companheira da tua existência. Eu achei muito bonita essa mensagem de Joana aqui. Coloquei até nos meus escritos pessoais. É uma mensagem de motivação. Infelizmente ela não está em livro. É uma mensagem que foi psicografada por Divaldo. E ele colocou no Reformador de dezembro de 2017. Tem no livro do Divaldo também, né? Da pela Joana, no Convites da Vida. Tem no Convites da Vida essa mensagem? É dos 8, é o Convite à Esperança. Tem também. É um texto muito bonito. É uma mensagem legal. Aí quem quiser, né, depois dá uma olhadinha, tá bom? Para a gente concluir, né, esses versículos que nós estudamos, ele está falando o seguinte, que o caminho do sofrimento, que ele coloca lá, o sofrimento, a tribulação, né, é o caminho da nossa maturidade. No mundo de provas e expiações, ele é o nosso caminho. Ele que vai nos ensinar. Ele que vai produzir isso tudo em nossa vida, a perseverança, a esperança. Ele vai desenvolver nisso tudo, essas tribulações. Então, quanto mais eu avanço, quanto mais eu produzo e eu estou em embates, né, conforme a Joana de Ângeles vai colocar, em embates comigo mesmo, que eu não estou em embates com o próximo, mas com o homem velho que está dentro de mim, mais eu vou produzir a perseverança, mais eu vou produzir a esperança, né? Mais eu vou ficar, como diz na linguagem de Paulo, e a gente vai aprender muito daqui para frente, purificado, tá? Então essa esperança que ele coloca aqui no versículo 5, ela não decepciona. Por que ela não decepciona? Porque é o amor de Deus. É o amor de Deus. Joana de Ângeles acabou de falar, dar o exemplo aqui de Jesus, como as suas últimas palavras na cruz, é uma mensagem de esperança, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque foi derramado. Colocou para gravar, Sidney? Oi? Botei, tá gravando, tá? Deus prova o amor dele por nós quando ele permite que Jesus morra na cruz, né? Sim. Né? Então, assim,
E ainda éramos pecadores, aliás, ainda somos pecadores. Quer dizer, o amor dele é incondicional. Ele não nos ama porque somos perfeitos, ou só vai nos amar quando formos perfeitos. Ele nos ama independente da nossa imperfeição. Perfeito. E tem uma mensagem ainda nisso aí, porque o Paulo também vai trabalhar muito no amor. Agora eu não estou recordando qual que é o capítulo, mas é uma frase que me marcou muito. Eu até recentemente utilizei até num esclarecimento que eu fiz na reunião mediúnica, que Paulo fala assim: nada nos separa do amor de Deus. Então, por mais que você esteja aí, o amor de Deus está com você. Então, assim, eu não me lembro agora aqui qual que é o capítulo, não. Mas ele vai falar: nada nos separa desse amor de Deus. Nada do que você faça, Deus vai deixar de te amar menos. Né? Eu só me afastei. Eu me afastei. Mas Deus continua ali. Tá? Então, a gente vai perceber, através desse Espírito Santo que nos foi dado, né? E aí eu vou completar só com o versículo 6 aqui, ó. Foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Olha só, gente, isso aqui é bastante forte. Mas só quero voltar aqui no Espírito Santo, tá, gente? Que esse Espírito Santo aqui, nos corações pelo Espírito Santo, também é Deus, tá? Porque isso aqui foi traduzido você põe botando no grego e botando no hebraico, é Rua Kodesh. Então significa espírito separado. Rua é espírito e Kodesh é separado. Então o espírito separado para a gente é Deus. Tá? Então esse poder de produzir essa esperança, esse poder de doação, é o gene de Deus que está dentro da gente. Né? Paulo vai falar isso muito, e eu já estou começando a iniciar isso aqui, que é o DNA divino. Todos nós temos um DNA divino, né? E em alguns casos pode até ser chamado um Espírito Santo, por isso que a gente tem que reparar muito no texto, para a gente poder entender o contexto, tá? Então, tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que é o capítulo 30 do Fonte Viva, que nós vamos trabalhar também, que Emmanuel fala que nós temos a centelha divina de Deus dentro de nós. Essa centelha divina é o DNA. Essa centelha divina é o gene de Deus dentro da gente. Tá? É o capítulo 30 do Fonte Viva. Tá? O gene da divindade. Né? O Criador derramou a essência dentro de nós. Né? Quando a gente vai até falar, se der tempo, até falar da história de Adão, mas quando Deus, simbolicamente e metaforicamente, ele cria Adão, o que ele faz? Ele sopra nas narinas de Adão um ar, né? Esse ar, esse vento é chamado Rua. Então, o que Deus faz, né, metaforicamente? Ele sopra o quê? O gene da divindade dentro do ser humano. Tá? Esse sopro é o gene da divindade. Tá? Esses sopros na narina de Adão é o gene da divindade. Tá? Então nós somos Deus com letra minúscula. Tá? E do versículo 6 até o versículo 8, né, quando ele vai falar: dificilmente alguém dá a vida por um justo, mas por um homem bem talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Aí, dentro do que a gente colocou, nós continuamos a ser pecadores, né? Mas Paulo elucida que Jesus morreu pelos ímpios. Isso, gente, tem muito a ver, apesar que a BJ, quem tem a BJ, ela não coloca aí do lado, mas tem muito a ver com o profeta Isaías, tá? Principalmente o capítulo 53 do profeta Isaías, 53, verso 6. Por quê? É o servo sofredor. Se é o servo sofredor, não é porque ele sofre pelos ímpios, tá? Quando a gente vira e fala assim, morrer
por alguém que é mau é estranho, né, gente? Morrer pelos ímpios, morrer por alguém que é mau, quem fez isso foi Jesus. Quem fez isso foi Jesus. O Paulo, nesse trecho, ele vai utilizar essa metáfora para explicar o quê? O sacrifício de Jesus por nós. Gente, o sacrifício de Jesus por nós não foi em favor de um espírito benevolente, puro, benfeitor. Não. Estão entendendo isso? O sacrifício de Jesus por nós foi de espíritos maldosos. Foi de espíritos que estão num planeta de provas e expiações. O sacrifício de Jesus por nós foi um sacrifício de espíritos malvados. Isso foi o sacrifício de Jesus por nós. Gente, Jesus não veio à Terra por merecimento nosso, não. Ele não veio para a Terra encarnar na Terra porque nós somos merecedores de modo algum, por favor. Isso tem que ser ponto sem discussão. Ele veio encarnar por misericórdia, por amor. Ele é a caridade de Deus para conosco. Cid, No versículo 8. Pode falar, Marília. O Haroldo, no livro dele, fala bem isso aí que você está falando. Ele fala assim, ó, que nesse trecho, Paulo utiliza uma metáfora para expressar que o sacrifício de Jesus por nós não foi em favor de um espírito justo, mas em benefício de espíritos maldosos, porque nós, encarnados em um mundo de expiação e provas, temos contraído grandes dívidas e ainda estamos em débito. Isso aí. Acho que eu e o Haroldo estamos bebendo da mesma fonte. Uhum. Uma coisa parecida aí. Mas é isso aí, gente. Né? Isso pra gente tem que ser ponto batido, tá? Jesus não veio porque somos merecedores. Não. Misericórdia. É exatamente o que o Haroldo escreveu ali no livro ali também, tá? A bondade de Deus é tão grande para com os humanos da Terra que ele ofereceu pela caridade o seu filho unigênito, tá? E a gente vai explicar isso mais pra frente, tá? O seu filho, ou para nós, seria o nosso irmão primogênito, tá? Para Deus é um unigênito, tá? Unigênito. No versículo 7, voltando um pouquinho, eu também não posso deixar de passar isso. Existem duas classes de homens no versículo 7. Eu não posso deixar isso passar desapercebido. Uma classe qual que é, gente, no versículo 7? O homem justo. O homem justo. Fracos? O dos fracos? Não, o homem justo. Não? É uma classe. Qual que é a O homem de segunda bem. classe? O homem de bem. Perfeito. Então assinala aí, ó. Existem duas classes aqui. Dá a vida para um homem justo, depois por um homem de bem. Então o justo é aquele que tem um temor religioso, é aquele que segue a lei, né? Aquele que tem vive em conformidade com os princípios religiosos. Mas o homem de bem é tudo aquilo que o justo é, porém ele faz isso em público. Ele consegue fazer ser natural, né? Não é só para poder aparecer, mas ele é aquele homem de bem em qualquer lugar, tá? Ele consegue fazer a prática, só a teoria. É aquilo que a gente sempre fala. É aquela pessoa que faz palestra e vive aquilo que ele vivencia. Exatamente. É, Então, o homem de bem é tudo que o justo faz, mas muito mais. Fala, Maria. Que remete ao homem, ao ser de perfeitos, lá? O homem. Exatamente. É o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais especificamente, você pode colocar aí, Maria. O homem 3. de bem. Capítulo 17, item 3. Homem de bem. Eu até peguei um trechinho aqui, ó. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. Olha o justo aqui. O justo aqui, em conformidade com Paulo, gente. É o que cumpre a lei de justiça, só que ele faz o quê? A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Olha que perfeita consonância com Paulo. O homem de bem é o justo, é o amoroso,
é o caridoso. Né? Capítulo 17. A gente não pode confundir esse homem justo com o homem justificado. O homem... Não, é similar, Jane. É similar. Porque o homem justificado, ele se acha. Então, eu posso ser justo e justificado. Entendeu? Porque eu me acho justificado perante as leis de Deus. Mas eu interpreto as leis de Deus perante as leis humanas. E aí eu me acho justificado perante aquela lei. Entendeu? O homem de bem, ele consegue transformar a lei humana em lei de Deus. Ele consegue seguir a lei maior. Tá? O homem justo, ele pode ser um homem justificado perante as leis humanas. É aquele que tem um temor, sabe? É o respeitoso das insígnias das leis ali. Tá? Ele pode até não fazer o mal, mas ele muitas vezes pode deixar de fazer o bem. Por causa das leis. É só você lembrar da parábola do quê? Do bom samaritano. O levita, os sacerdotes estavam ali, justificados. Porque a lei permitia que ele, em dúvida, não tocasse em homem morto. Porque ele ficaria o quê? Impuro. Então ele estava ali o quê? Opa, a lei me permite, então estou justificado. Vou seguir, a lei me permite. A lei me permite. Entendeu? Então tá aí um exemplo aí. É o que a gente comentou semana passada, né? Nem tudo que é lei física, lei civil, é lei moral. Nem tudo. Justamente. A gente tá onde? Homem justo e homem de bem. Isso, tá. Eu falei do 7, falei do 8, ok? E Cristo morreu por nós. Ah, tá. O Cristo morreu por nós. Tá? Por nós quando éramos ainda pecadores. Né? Para nós espíritos, a morte de Jesus, ele não teve... veja bem, vou colocar até isso entre aspas, porque existe uma justificação para isso, tá? Não teve o objetivo de redimir todos os pecados da humanidade, tá? Mas de inspirar as pessoas ao sacrifício, de inspirar as pessoas à evolução espiritual. Embora existe, teologicamente, e a gente estudando Paulo vai chegar nisso aí, Jesus, o sangue de Jesus morreu, Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Existe uma explicação muito plausível, embora para nós não é esse o objetivo, tá? Então, a morte de Jesus quando éramos ainda pecadores é porque a gente não tinha ainda total aderência às leis de Deus, tá? As questões reflexivas que a gente fica com relação ao versículo 7 é assim: nós morreríamos por alguém? Né? Quem poderia morrer por mim? Um ímpio. Né? São as questões que Paulo leva a gente a fazer essa reflexão. Né? Morreríamos por quem? Quem morreria por mim, por você? Tá? E aí, voltando até aí no capítulo 8, quando éramos ainda pecadores, nós somos ainda pecadores. Nós somos ainda pecadores. Porém, agora, pecamos com as leis de Deus na nossa consciência, sabendo que elas estão despertas. Pecamos com agravante, né? Perfeito. Lembramos que estudamos lá no capítulo 3, né? Qual que é a vantagem de ser judeu? E a gente virou, qual que é a vantagem de ser espírita? Tem tudo a ver. Tá? Tem tudo a ver aqui. E aqui, gente, um linguajar que Paulo vai falar muito, e a gente vai colocar também, é com relação a pecador. Tá? E eu acho, se não me engano, o Haroldo coloca isso no livro dele também, das cartas de Paulo, quando ele fala assim, pecado é errar o alvo. Uhum. É simplesmente isso. Tá? Eu tenho um objetivo de acertar e eu errei. Eu errei meu alvo. Então, não é aquela coisa, o ser humano é o pecador. Não, eu simplesmente errei o alvo ali. Simplesmente, às vezes, né? A gente tá diminuindo assim, mas não é tão simples assim. Tá? Então, pecado é errar o objetivo, é errar o alvo. Tá? Então, Jesus nos ama tanto, e Ele nos ama
nos ama pelaquilo que nós somos. Ele nos ama pelo poder que nós temos de nos transformarmos. Isso que tem que ter ideia. Exemplo, quando ele conversa com Públio Lentulus, ele ama Públio Lentulus, mas ele viu em Públio o Emmanuel lá na frente. Ele ama aquela personagem dele, mas pelo que ele pode ser, pelo gene de Deus que está dentro de nós. Então, mesma coisa. Deus, Jesus, nos ama eternamente. Tá? É uma comparação assim um pouco, né, guardando as devidas proporções, mas é o que o Estevão viu no Paulo. Isso, ok. Ele viu a potencialidade dele, viu a vibração que ele tinha em defender a lei de Moisés. Quando estivesse defendendo Jesus, esse homem iria voar. Ele viu nele, é o potencial que tem dentro de cada um de nós aqui. Ok? Vamos seguir para frente? Versículo 9 e versículo 10. Quanto mais então agora justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Vamos lá, vamos colocar os pinguinhos nos is aqui. A gente tem dois termos aí. Dois termos, podem assinalar aí, ó. Salvo da ira e salvos por sua vida. São dois termos que a gente tem que explicar. Salvos da ira. Se lembra lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, quando a gente utilizou esse mesmo termo, a ira de Deus, né? São as leis de ação e reação. Tá? Salvos da ira é a lei de ação e reação. Tá? Nesse contexto quer dizer o quê? Que nós teremos atenuante. Se fomos já justificados, aceitos, se nós aceitamos Jesus, temos mais condição de compreender o quê? As tribulações da nossa vida. Se eu tenho resiliência, resignação, e eu estou passando por um momento de grande tribulação, eu vou ser salvo dessa ira. Por quê? Eu já estou nesse caminho de compreender mais. De estar mais aderente com essas leis. Então, não vai ser só uma lei justa, ação e reação, mas eu posso controlá-la pelo meu amor, pela minha compreensão. Isso está no livro dos Espíritos. Pode, através das suas preces, se dê que não aconteçam determinados acontecimentos da vida? Sim, pode, se a sua prece estiver em consonância com o que tem que acontecer. Então eu posso, através do meu encaminhamento, da minha transformação, das minhas preces, fazer com que determinados acontecimentos não se deem, ou se deem com o que, gente? Atenuantes. Aí não é só a ira, compreendeu? É amor. Sidney, Pois não? eu fiquei com uma dúvida. Aqui no início do versículo 10, fala assim, se quando éramos inimigos, esses inimigos ignorantes? Quando nós éramos ignorantes dessas leis que Jesus veio nos trazer. Tá. Eu achei esse termo inimigo tão difícil de entender. Depois eu li até que... Mas é isso aí, ó. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de quem? Do seu Filho. Por quê? Agora que entra lá, os salvos pela sua vida. Agora somos reconciliados, somos salvos pela sua vida. O que isso quer dizer? A vida de Jesus é o exemplo que ele deu. Somos reconciliados se eu seguir Jesus. Por tudo aquilo que ele nos mostrou, pela sua vida. Ele falou, eu sou o caminho, sua verdade, sua vida. Somos reconciliados pela sua vida, pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo. Tá?
inimigo eu fiquei quando pensando. você é contrário, né? Fala de Se novo. você é contrário, né, a uma ideia, a um ensinamento, você é inimigo. Entendi. E eu Né? sou inimigo, não que ele seja inimigo, entendeu? Não. Eu sou seu inimigo. Eu sou contrário à sua ideia, né? Até ontem a gente estava conversando após a reunião mediúnica, porque muitos espíritos viram falar assim: eu sou inimigo de Jesus. Só que para ser inimigo de Jesus, você tem que conhecer o trabalho daqueles que seguem Jesus. Se você conhecendo aquele trabalho, você sabe quem é Jesus. Então, ele se coloca nessa oposição essa posição de opositor, que seria na linguagem paulina e na linguagem bíblica o diabo, o Satanás. Porque simplesmente é o quê? É o opositor. O adversário. O adversário. Entendeu? Não é um ser. Quando eu estou contra as leis de Deus, eu passo a ser um diabo. Eu sou o opositor. Eu sou o inimigo. Entendeu? E aí entra uma passagem, a versículo 11, que é muito bonito, quando ele fala assim: e não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde agora recebemos a reconciliação. Recebemos o quê? A oportunidade de reconciliar com as leis divinas. Através de quem? Através do caminho. Através dele, que veio nos dar a vida, e vida em abundância. É o que a gente está falando agora. Nós nos afastamos de Deus por quê? Teimosia, preguiça, maldade, rebeldia. E o que Jesus apresenta é uma proposta de quê, gente? De reconciliar. Ele falou isso. Antes de oferecer a sua oferenda, vai o quê? Reconciliar com o seu irmão. Vai reconciliar com Deus que está dentro de nós. Nós agimos contra a nossa essência divina. A verdade é essa. Gera uma luta dentro da gente do ser que quer a maldade contra a minha centelha divina. Então, em verdade, eu tenho que reconciliar com a minha essência, com aquilo que eu sou de verdade, com aquilo que eu fui criado. Toda vez que eu reajo ou eu ajo gerando dor, agindo no mal, eu estou no quê, gente? No falso eu. Eu estou personificando o mal. Então, quando eu personifico o mal, eu sou um falso Sidney. Por quê? O Sidney, centelha divina, não é esse. Então eu sou o falso eu. Toda vez que eu faço a maldade, eu sou o falso eu. Né? Na linguagem de hoje em dia, eu posso falar que eu sou um fake. Ele é falso. Né? Eu estou contrário à lei divina. Então, assim, eu posso demorar 500 anos, 1000 anos, para poder entender, mas Deus vai me dar a oportunidade. Tá? A reconciliação, ela vai surgir na plenitude com a minha essência divina, quando eu estiver bem comigo mesmo, né? Por isso, gente, que nós vamos entrar ali no versículo 12, e isso já é um preparatório, porque o Paulo, ele está falando o seguinte: gente, o Cristo é o ser humano verdadeiro. O Cristo é o modelo de ser humano que nós temos que seguir. Então, toda vez que eu me entrego ao mal, eu me entrego ao falso eu. Esse não sou eu. Esse é o fake. O falso eu, Sidney, seria negar o meu DNA divino. Perfeito. Eu estou negando a minha essência. Isso aí. É isso aí, eu estou me negando. Então, quando ele vira e fala assim, porque desde agora recebemos com reconciliação, o Cristo veio restaurar o ser humano que perdeu o contato com o que, Ângela? O gene divino.
com ele mesmo. Eu Né? me afastei de. Assim, é meio. Se alguém entrar agora na live e ficar ouvindo o que a gente tá falando, vai achar que a gente tá maluco. Mas eu perdi contato comigo mesmo, com o meu gênio, eu me afastei. Então, Jesus vem para que a gente possa ter ferramentas para a gente fazer essa reconciliação. Entendeu? É essa reconciliação que vai o quê? Produzir harmonia, produzir felicidade, realização, paz. E é também aqui hoje nós estudamos com o Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna. É exatamente a pergunta no ar. Exatamente. Né? Essa é a reconciliação. Isso aí. Né? Se, pegando o exemplo agora que a Magdalena lembrou, se Judas foi o diabo naquele momento ali, e depois ele se reconciliou, quantas vezes nós estamos sendo ao longo dessas existências? É a mensagem de Emmanuel. E Jesus é o caminho da reconciliação. Né? É só observar o exemplo do Saulo, né? Paulo. Né? Saulo se achava justificado perante as leis, mas estava o quê? Afastado do seu gene divino, afastado da conciliação de Deus, afastado do acordo divino. Quando ele se transforma em Paulo, ele passa a ser contra as leis judaizantes, mas se reconcilia consigo mesmo, se reconcilia com o ser divino que habita nele. Olha aí, né? Nada mais do que Paulo para poder falar isso, gente. Né? Vamos agora entrar... De fato, Sidney, falar, quando a gente volta a esse eu interior divino, só ele traz paz, harmonia, felicidade, né? É isso aí. É esse eu divino que a gente não encontra externo. E não encontra. Porque o mal não sustenta isso. E aí, emendando o que a Anja falou, a gente vai entrar agora, até a BJ dá um subtítulo aí, Adão e Jesus Cristo. Tá? É o subtítulo do versículo 12 em diante. Tá? E aí, a gente pediu pra gente dar uma olhadinha lá em Gênesis, na história de Adão. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, da mesma maneira que a gente fez um parênteses lá em Abraão, que a gente tem que situar um contexto, tá? E explicar um pouquinho a história da tríade, né? Adão, Eva, serpente. Isso está no capítulo 3 da Gênesis. Vou até abrir o meu aqui, tá, gente? Página 37. Se alguém tiver com a BJ aí, tá na página 30. Página 37 não. Que página 37, gente? Deixa eu ver aqui. É capítulo 3 da Gênesis. Página 37 mesmo. Capítulo 3 da Gênesis. 37. Isso. E aí, a gente vai pegar a tríade. A serpente, Eva e Adão. Isso, gente, são estados psíquicos do ser humano. Tá? O que a serpente representa? A serpente é o ser que se compraz com o mal. A serpente representa aquele que se nutre do mal. Tá? E isso que a Anja falou. Ele não sustenta, ele não planifica. Por isso que ele precisa de cada vez mais. Por isso que ele precisa de cada vez mais enganar. Por isso que ele precisa de cada vez mais fazer mal. Porque o mal não se nutre. Ele não planifica. Então, a serpente, ela gosta do mal. Ela se compraz do mal. Ela se nutre do mal, apesar de não se planificar. Por isso que precisa de muito. Tá? Esse é o símbolo serpente. Ô Sidney, Pode falar, pode me interromper. você enquanto falava, eu fiquei imaginando. Você disse, ela não planifica, ela não se eleva. Aí me veio a imagem dela rastejante mesmo. Isso, tudo a ver. É isso mesmo.
ela não se eleva, ela só se rasteja. Então, o mal, ele nunca vai se elevar em lugar nenhum. E isso, Maria, que você acabou de falar, eu vou fazer um link com o que eu vou falar lá no final. Lá no final, por que ela rasteja? Eu tenho um símbolo nisso aí, tá? Mas perfeito a sua colocação. Muito bem. Qual que é o símbolo da Eva, gente? Vocês arriscam falar? Qual que é o símbolo psíquico da Eva? Alguém arrisca? Sedução. Do quê? Sedução. Não, a sedução é a serpente. Tentação. Não, tentação é serpente. Também? Serpente ué. Falibilidade. Ela falha. Isso. Sabe o que a Eva é? A Eva é aquela que aceita a proposta do mal. A Eva é aquela que vira e fala assim, tá tendo uma rebeldia ali, o pessoal tá jogando pedra naquele vidro lá, eu vou lá. Eu também vou lá, vou arriscar nessa rebeliãozinha, tá todo mundo xingando, eu vou lá. A Eva é aquela que vira e fala assim, esse mal pode ter uma coisa interessante, eu vou me arriscar nisso aí, eu vou comer essa fruta. Me daí, gostei da sua proposta do mal, vou comer essa fruta. Achei bacana essa fruta, boa, né? Vou comer. Eva é o estado psíquico daquele que se arrisca no mal. Sabe, daquele que se joga no mal. Tem análise, tem discernimento. O mundo todo está apontando aqui para ele que tem oportunidades diversas. Vamos trabalhar, vamos fazer a caridade, tem um emprego, dizer que e eu tenho uma oportunidade de me arriscar no mal, é aquela que eu vou. É aquela que eu vim. Achei tentadora essa sua proposta de enganar os outros, de clonar o zap dos outros e comentar, mandar para poder fazer pix. Gostei dessa aí, vou fazer também. Não tem esforço nenhum, não gero nada e eu ganho dinheiro fazendo mal com os outros. Eu fazendo sem esforço nenhum, em cima de todo mundo. Eu arriscar no mal, é ceder aquilo, aquela única frestinha que tinha do mal, eu vou lá e faço. Estado psíquico da Eva. Qual que é o estado psíquico do Adão, gente? O que o Adão representa? Qual que é o Adão, gente? Qual que é a figura do Adão aí? Alguém arrisca? Eu acho que é aquele que faz sem pensar. Essa é Eva. Você tá sempre um passo atrás. Eu sou lenta. Adão, gente. Adão é o omisso. É isso. É o omisso. O Adão é o que o Apocalipse vai falar, nem frio nem quente, é o morno. Quando Eva vira e fala assim, toma a fruta aqui, o Adão vira e fala assim, toma. É o omisso, é o sem opinião, é aquele que Maria vai com as outras. É o omisso, sabe? É aquele que fala assim, vamos pra lá, vamos. Fica em cima do muro. Sabe? É aquele que você vai com as outras, é o omisso, é o morno. Adão, o que você acha disso? Não sei. Então, por isso que A eu gente falei pode sem pensar, dizer- porque ele não tem nem a opinião para dizer isso, eu gosto, não gosto, vai dizendo. Pois é, eu estava pensando, a gente pode dizer que a Eva utiliza o livre-arbítrio dela de forma irresponsável, mas o Adão nem utiliza o livre-arbítrio. Nem tem Sabe, livre-arbítrio. nem o que. Se Eva te oferecer uma pedra pra ele, ia comer a pedra. Entendeu? A serpente aqui, né, ela tá simbolizada no animal. E é isso que a Maria tentou, numa serpente, um animal que rasteja. Da mesma maneira que Eva não é uma mulher, gente. Eva não é uma mulher do sexo feminino, assim como Adão também não é um homem. São personagens, são metáforas. Isso tudo para nos fazer levar a reflexões. O Haroldo coloca que Adão é uma espécie, não é um indivíduo. Não é indivíduo. A literatura e a sabedoria hebraica colocou tudo isso aí para a gente poder, hoje, em pleno século XXI, em 2023, nós fazermos reflexões. Então, me desculpe as religiões que pegam e personificam isso em pessoas, em homens e animais. Não são. São símbolos.
símbolos, tá? E aí, eu vou entrar em outro que tem a ver muito com o que a Anja falou. Quando a gente estava entrando no versículo 12 ali, a gente ainda não leu. Mas é falar o seguinte, gente. O bem é ilimitado. O mal é limitado. Olhem o símbolo do jardim. Olhem o símbolo do jardim. Deus disse, está no versículo 16. Está no versículo 16. Não, capítulo 2, versículo 16. Está no capítulo 2, versículo 16. Deus vira e fala assim: vós podeis comer de todas as árvores do jardim. É o bem. O bem é ilimitado. Jardim, tudo pronto. Árvores frutíferas. A primeira ordem de Deus para nós foi uma permissão. Foi uma permissão. Vós podeis comer de todas as árvores do jardim. Todas as árvores frutíferas do jardim. A primeira ordem de Deus foi colocar no Espírito as suas leis. A primeira ordem de Deus é a permissão. A permissão é muito maior que a proibição. A permissão ela é muito maior que a proibição. Mas nós somos como? Igual Eva. Você pode pegar todas as ruas da cidade para ir na FEAC. Mas eu viro e falo para você, olha, não pega aquele caminho ali, não, a Santo Antônio, tem um buraco ali. É lá que a gente pega. Ah, eu vou pela Santo Antônio, é mais rápido. Ah, que buraco, eu caio no buraco. Vocês estão vendo que tudo não me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso aí. E a gente se arrisca. É Eva, a gente se arrisca e aí eu me complico. Porque eu não tenho sabedoria para me livrar daquilo ali, eu me complico. É o psiquismo da Eva. A riqueza da liberdade em Deus, ele é muito grande, gente. Ele é muito grande. Tudo que vem de Deus é uma riqueza de possibilidades. Existe uma musiquinha do nosso amigo Renato Russo, né, que fala assim: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. É isso aí, disciplina é ter liberdade. Se você tem, quanto mais você tem disciplina, mais liberdade você tem. Olhem os espíritos benfeitores, um Bezerra de Menezes, uma Joana de Ângeles, um Emmanuel, um Chico. Quanto que eles têm de disciplina e quanto que eles têm de liberdade. É assim, gente. Né? A grande... E aí o que acontece? Qual que é a grande desilusão de Eva? Qual que é a grande desilusão de Adão? É quando eles se percebem nus. Tá aí no versículo 6, ó. Versículo 6? Cadê? Gente, agora eu errei de versículo aqui. Ah, não, é o versículo 6. Tá aqui, é 7. E percebem que estavam nus. Tá? Por que eles percebem que estavam nus? Porque eles abraçaram o projeto da serpente. Eles abraçaram o projeto de independência de Deus absoluta. Eu vou evoluir sem Deus. E aí, por que eles estão nus? Eles estão nus porque eles estão sem Deus. Eles tiraram o Deus do centro e se colocaram no centro. Ficaram o quê? Nus. Nu. Eu fiquei sem Deus, eu tô nu. Perdidos. Eu tô perdido, eu abracei o projeto da serpente. Né? Esse é quando eu descubro o erro. Esse é como eu como da fruta proibida. Né? E aí, no versículo 9, olha que interessante, gente. Olha que absurdo de interessante. No versículo 9, Deus pergunta assim: onde estais? É aqui que mora o cerne da questão. Deus vem e pergunta assim: onde estais? Opa, aí você vira e fala assim pra mim: Sidney, mas eles estavam no jardim. Ok. Aí você vira de novo e fala assim: Sidney, Deus é onisciente. Portanto, eles sabiam onde eles estavam. Que danado de pergunta é essa? Na verdade, a pergunta, Deus está perguntando assim: o que você está percebendo? Qual que é a distância hoje sua
para mim. Ou mais assim, vamos fazer uma pergunta assim: em que posição você se colocou? Porque quando Deus pergunta onde está, significa que está longe. Se eu estivesse perto, eu não estava perguntando. Então Deus está falando assim: em que posição distante de mim você se colocou? Porque você abraçou o projeto da serpente e você se afastou. Convite à reflexão. É isso aí, é a consciência. Né? Né? Convite à reflexão. E olha, não é dar a resposta, é nos fazer pensar. Exatamente. O propósito de Gênesis é esse. Refletir, é o que eu falei lá, é isso aí. E olha, Ângela, o que no versículo 10 vem a resposta. Ouvi teu passo no jardim, mas tive medo. Por quê? Porque eu estava nu e me escondi. Ele se percebe afastado demais, uma sensação de desconexão de Deus. Ele não acredita ser mais digno da presença de Deus. Ele sente que tem alguma desordem. É o afastamento de Deus. Ele se envergonha dessa condição. Ele se envergonha. Ele se envergonha dessa condição do afastamento de Deus. Ele se envergonha. Ele faz esse afastamento, né? Quando aí é um outro estudo, né? A oração do Pai Nosso, ele vai retomar os erros de Adão, da Eva e da serpente. Vai lembrar que todo mundo é irmão, que todo mundo é filho de um único pai, mas esse é um outro estudo, tá? Porque isso também está intrínseco na oração do Pai Nosso. Então, gente, a verdade é o seguinte: toda a nossa jornada humana é em busca desse retorno de Deus. E Paulo acabou de falar da reconciliação. É a consequência de um processo de vergonha de um erro que eu cometi lá atrás. Deus perguntou para mim: onde você está, Sidney? Nossa, me afastei tanto de ti. Eu tenho que fazer esse caminho da reconexão, esse caminho da reconciliação. É a vergonha do erro cometido. Entendeu? Ô Sidney, eu estou lendo aqui, mas nesse momento ele já tem a tomada de consciência, porque no versículo seguinte ele diz: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, é uma transferência de responsabilidade. Do mesmo modo que, continuando, no versículo 13 diz: e Deus disse à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Eu acho que isso aí identifica muito, vou colocar comigo, quando eu coloco a responsabilidade das minhas atitudes no outro. Não, eu fiz porque o outro agiu dessa maneira. Então, eu penso assim, eu ainda não tomei consciência da minha responsabilidade. Não tomou consciência da responsabilidade, mas a consciência culpada apontou. No versículo 10. Não. Né? Não, perfeito. É só pra gente distinguir assim. Eu soube que eu me distanciei. Mas na hora de eu provar, eu falei assim: não foi por culpa dela. Entendeu? Eu tive eu me distanciei. Não assume essa responsabilidade. Eu não assumi. Eu tive um despertamento. O versículo 10 é a voz de Deus na consciência culpada. Por isso que eu me escondo. Por isso que eu fico envergonhado. Né? Aos olhos de Deus,
Nós somos sempre descobertos, ele tudo vê. Eu fico com vergonha quando eu viro e falo assim, nossa, eu devia ter feito aquilo, fiz. Né? É a consciência. Essa consciência se abre quando eles se percebem nu. Quando eles se percebem nu. Sem Deus. Então aquilo não tinha importância nenhuma. Quando eles se percebem nu, é como se abrisse ali a consciência deles. Exatamente. Se percebeu nu porque assim, fiz besteira. Caí no conto da serpente. E agora? Só que eu não faço o caminho de retorno. Entendeu? Eu me arrependo, mas eu não quero fazer o caminho de retorno. Eu comecei a justificar os meus erros. Entendeu? Eu sei que eu tô errado, mas eu não quero sair daqui. Entendeu? Eu adotei esse projeto. Né? Agora é o seguinte, gente. Partindo pro final aqui, que nosso tempo tá chegando. Tudo que ocorre com Adão vai acontecer com Jesus. Pois, segundo Paulo, Jesus é o segundo Adão. Mas o Adão que não falha. O Adão que vai acertar a missão. O Adão que vai fazer a vontade do Pai. O Adão disciplinador que tem liberdade para obrar. Ele executa integralmente o projeto de cuidar do jardim. Olha que beleza, gente. Jesus cuida do jardim, coisa que o Adão não fez. Olha a conexão. O segundo Adão, Jesus, ele não se esconde, ele não foge. Quando ele está no Jardim das Oliveiras, o que ele faz? Ele aceita o projeto do Pai. E não caiu em nenhuma tentação. E não caiu. Afasta de mim, mas se for da sua vontade, eu aceito. Jesus é o Adão que não falha. Ele não foge, ele não se esconde. E em Paulo, ele é a nova geração. É a partir dele que a gente vai ter a regeneração. É a partir dele que nós vamos ter a reconciliação que a gente acabou de falar no versículo 11. Quando a gente coloca que esses três, Adão e Eva, eles apresentam individualidades psíquicas, mas são tendências espirituais, são posturas, são comunidades, são coletividades inteiras. A serpente é a rebeldia intencional. Né? É o que a gente colocou. O Adão é a invigilância, é o morno. Eu não estou vigiando, então eu aceito qualquer coisa. Entendeu? E aí eu vou partir para o final, que é exatamente o que a Maria falou lá no início. A serpente, ela rasteja, né? E tá lá no versículo 15, capítulo 13, versículo 15. Tá lá, e tu ferirás o calcanhar. Deus, em Gênesis, fala que a serpente vai ferir o calcanhar. Vai fazer o quê? Vai pegar você no ponto fraco. Vai pegar naquele ponto que você é frágil. Ele tá falando aqui. E aí, o que acontece com Jesus na última ceia? Ele pega os discípulos, eles estavam falando, quem que é o maior? Nem quem é o maior, não, sou eu. É uma preocupação tipicamente de serpente. Por quê? Eu tô falando quem que é o maior, gente, isso aí é projeto da serpente. Jesus percebe isso, percebe o ataque da serpente aos pés do cristianismo e decide lavar os pés dos apóstolos. Sidney, a gente pode considerar aquela simbologia também da serpente do deserto, né? Quando ela se insinua para Jesus, que ele também não caiu nessa tentação, simbolicamente, né? Simbolicamente. E aí, né, Jesus decide lavar os pés dos apóstolos. E aí o Pedro tem até um ímpeto, né, gente? O Pedro se nega, né? Ele se nega, mas você, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Então, quando Jesus purifica os pés, ele está purificando as bases do sentimento, as bases do cristianismo. Ele está livrando a influência da serpente. Ele está livrando
o cristianismo das preocupações materiais. Ele quer assunto espiritual. Então, o mal é uma postura. Ser serpente, igual a gente falou, é um adversário de Deus, é o Satanás, é o diabo. Tudo que é contrário à lei divina é satânico, diabólico. E a serpente vem e atingir o calcanhar. Né? Então a gente pode considerar como Jesus é o caminho da purificação. Gente, Né? é isso que o Paulo está falando. Reparem na Bíblia, gente. Ao longo da história bíblica, a gente sempre vai ter dois irmãos. Caim e Abel. Isaac, Ismael. Esaú E Jacó. José e os seus irmãos. Sempre um é sacrificado. E o outro é sempre o escolhido de Deus. O mais velho mata o mais novo. Olha a parábola do filho pródigo. 2 irmãos. Ó, a parábola que eu mais gosto. O filho pródigo, 2 irmãos. Né? Abel oferece o cordeiro. O Caim é o homem velho. Abel é o homem novo. E o Caim mata o Abel. O homem velho está matando o homem novo. Abraão oferece Isaac. O Cristo oferece a si mesmo, gente. É a história do Cordeiro. É a história do Cordeiro. No mundo, o novo está sendo sacrificado. Para quê? Para que o velho possa continuar a permanecer vivendo. A gente chora pelo que a gente tem que deixar, ao invés de a gente se alegrar pela boa nova, pela mensagem do Cristo. Nós estamos apegados ao homem velho. E o homem novo quer surgir. E o homem velho está matando o homem novo, que é Jesus. A aliança antiga está matando a aliança nova. O nosso teor ainda é o Caim. O nosso teor ainda é o Caim. A história é quase sempre a mesma. Sempre o irmão que mata. Sempre um que o velho sobrevive. Como diz, né? A Bíblia é a geração de Caíns. Irmãos matando irmãos. Né? Seria, no caso, a geração Adão. A geração Não é isso? adâmica. Isso que Não é? Jesus quer que o Paulo quer que quebre. Nossa geração tem que ser a geração cristã, a geração de Cristo, que é o Adão que acertou. Jesus é o novo Adão, é o que tomou conta do jardim, é o que não fugiu, é que aceitou a proposta de Deus. E a doutrina espírita vem falar, gente, é o guia e modelo. Paulo pegou esse guia e modelo, como se tivesse, né, tido acesso à doutrina espírita, e transformou isso em cartas. Né? O sacrifício que nós temos que fazer é o do nosso orgulho, é o do nosso egoísmo. Quando, anotem aí, depois vocês vão dar uma olhada, João 8,44. Quando Jesus vira e fala assim para os fariseus, vocês são os filhos do diabo. Por quê? Porque vocês são homicidas desde o princípio. Quem que é homicida desde o princípio? Caim. E agora, só para terminar, gente, a gente está se estendendo aqui. Só para terminar. Tá? Quando Maria dá ouvidos ao anjo, significa a Eva que dá ouvidos à proposta de Deus. É a geração Maria que dá ouvidos à proposta de Deus. Ou seja, Eva não dá ouvidos à serpente. Maria é a segunda Eva, que não dá ouvidos à serpente, dá ouvidos ao anjo. E vai esmagar a serpente. É a simbologia. É a simbologia. Só para terminar isso aí. Quem tem o livro aí das cartas de Paulo, no valor, na fala da simbologia, que fala que é simbologia profunda, que esquadrinha a história bíblica no tocante às figuras, serpente, Adão e Eva, transgressão, pecado, multiplicação do pecado, ocasionou a vinda do Cristo, o novo Adão, o novo homem. E na partezinha final aqui,
fala que o padrão adâmico de violação da lei gera a morte. O modelo crístico de interiorização da lei concebe vida, liberdade, amor, abundância, solidariedade, fraternidade e caridade. Muito bem. Tá tudo certo aí, Luciano? Lu? Eu não quero falar porque vai ficar gravado. Eu não quero falar porque então vai ficar gravado. Sem condição de acompanhar esse raciocínio de vocês, cara. Eu vou ter que assistir isso mais umas 4 ou 5 vezes. Tá saindo fumaça para toda. Dá até para fazer um churrasco aqui. Ô, Luciano, você não tá sozinha, tá? Quem que falou que eu não vi? Sou eu, Natália. Tô falando com ela que ela não está sozinha. Tá. Ó, tô emocionada com esse estudo de hoje. Porque a gente tem uma concepção dessa história muito diferente do que realmente é apresentado agora. Nós fomos criados no conceito católico, gente. É a mulher, é Eva, Adão é um homem, e matou. Não, gente, isso. E Paulo vem derrubar isso, gente. Paulo é a coisa mais clara que tem. Ele fala isso, gente. É só a gente tirar esses preconceitos, essas cascas que a gente tem, que a gente vai voar dentro das cartas de Paulo. Mas no livro dos Espíritos tem também povoamento da terra, Adão. A questão 50 e 51, depois dá uma olhada lá. Depois vou até anotar aqui também, pra gente ver. O que está sendo complicado, sabe o que é? Agora, que você expandiu isso de uma forma que eu nunca tinha nem pensado, nem imaginado, colocado o Jardim do Éden como conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Como as leis divinas. Entendeu? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Que Adão não era um homem, isso aí a gente já sabia e tudo e tal, mas colocou um outro conceito, e nesse conceito entrou Jesus com Maria, como sendo um segundo braço a ser seguido, não do erro. Sim, então, sim. Isso aí precisa ser assimilado melhor. E eu te falo, tá, que tem mais simbologia. Eu só trouxe aqui algumas pra gente poder trabalhar isso aí, porque teria muito mais coisa, mas não é o escopo, entendeu? Tem muito mais simbologia aí. Por exemplo, essa do calcanhar da serpente, Jesus lavar os pés, é uma simbologia que eu trouxe, que tem a ver com o estudo, né? Que é os pés, as bases do cristianismo, sendo atacadas. Né? Que sim, vai pegar porque no os ponto que fraco. ficaram, né? Os que ficaram, na verdade, foram os que levaram o cristianismo para frente. Sim. Então, ali foi feita essa blindagem, essa blindagem ao mal ali, né? Perfeito, é isso aí. Não é isso aí, não. Entendeu? Não é isso aí, não. Você acertou? Boa noite, tá? Fazer igual o Miguel Falabella agora. Boa noite para você, hein? Nada, vamos continuar estudando junto. Aqui, encerramos. Foi muito bom o estudo. A Maria vai fazer a nossa prece de encerramento, tá? Reflitam e depois, no próximo estudo, a gente pode debater mais aqui. Que a gente vai entrar nisso, porque Paulo vai falar. Jesus é o novo Adão. Jesus é o Adão que acertou. É isso que Paulo vai trabalhar. Ok? Vamos lá então, Maria. Jesus, mestre e amigo, nosso modelo e guia. Mais uma vez, a nossa gratidão imensa por essa oportunidade bendita de clarear, de entender, de compreender as dimensões amplas dos seus ensinamentos. Muito obrigada por esse estudo da noite, por essa possibilidade que tivemos de ir, aos poucos, adentrando nas cartas de Paulo, buscando a compreensão dos seus recados para nós, das suas admoestações sobre as nossas atitudes e nossos comportamentos. Senhor Jesus, nós queremos, de fato,
deixar morrer o homem velho, para que o homem novo possa brotar dentro de nós, com toda a força, com toda a pujança, com toda a convicção que temos, que somos filhos do Deus Pai, e como Ele, trazemos em nós essa centelha divina que nos fará vê-lo um dia, face a face, em toda a sua plenitude. Nós fomos criados para isso e queremos prosseguir. E sabemos que o único caminho é através de vós, Jesus, de tudo o que nos ensinou, de tudo o que nos mostrou, que nos revelou pelo exemplo, e queremos, cada dia mais, subir um degrau, avançar, progredir. E para isso estamos aqui, nessas noites de quarta-feira, unidos uns aos outros, desejosos, sedentos dessa compreensão, dessa luz que nos traz cada vez que aqui nos encontramos. Pedimos, Senhor Jesus, que nos ajude na caminhada, blindando, como disse a Lu, os nossos calcanhares, para que possamos mesmo ser dignos do título de cristãos. Por isso vos pedimos, Senhor, abençoa-nos, abençoa cada um desse grupo, hoje, agora e sempre. Encaminha-nos, Senhor, para o bem e para a luz. Pedimos também a vossa bênção para todos os nossos companheiros que não puderam estar presentes, mas que estarão depois a partir do estudo gravado, tomando conhecimento também do que foi discutido hoje, como uma forma de ampliar os nossos entendimentos. Vos peço, Senhor, e rogo a toda a humanidade a vossa bênção, a vossa paz, que possamos colocar em prática como seres humanos que somos, frágeis, mas deuses. Frágeis e deuses, que possamos chegar ao lugar reservado para todo o ser humano. Peço, Senhor, com todo o meu coração, e abençoe todos os trabalhadores da FEAC, todas as frentes de trabalho, todos aqueles que lutam e que se empenham na prática do bem. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.